Bom dia, terceiro A. Bom dia. Vamos iniciar a aula de transcrição e tradução. Oi, oi, oi. Então, ó, vai estudar. Vamos lá. Estamos representando aqui então um gene. Esse gene faz parte da cromatina. Lembrem que a cromatina é onde o DNA está frouxo, não é isso? E ele descondensado facilita o quê? A ação da enzima, que é a RNA polimerase. Então, no nosso gene, no gene de células eucariontes, nós vamos sempre encontrar aqueles pedaços, aquele segmento do gene. Então, aqui está esquematizado um gene. Lembra, também pode ser chamado de cistron. Então, esse gene, ele tem pedaços que nós chamamos de exons e pedaços que nós chamamos de introns. O intron é aquele DNA que a gente chama de DNA não codificante, que ele não vai estar no final para fazer a tradução, lá no ribossomo. Enquanto que o exon é a parte codificante. Então, no nosso gene, nós encontramos aquela região chamada região promotora. A região promotora é aquela que vai atrair a enzima chamada RNA polimerase. E a partir dali vai iniciar a transcrição, certo? A transcrição termina na região promotora. Então, inicialmente, a enzima chega. No que ela chega, a RNA polimerase, ela vem na região promotora e faz a leitura. No caso aqui, a gente está escolhendo essa fita aqui como a molde. E essa fita molde, então, vem lá a RNA fazendo a leitura. O A pareia com T, o A com U, o C com G e o G com C, certo? Lembrando que no RNA não tem timina, tem uracila. Aquele códon verde ali, ó, é o códon de iniciação. E esse códon aqui, o final, né, o códon de parada, em inglês, stop códon, é o códon UAG. São 3 códons de parada. Lembrando uma coisa, se você olhar para a fita molde inicia 3 e termina 5. Enquanto que o RNA formado começa 5 e termina 3, que é a forma que a RNA polimerase encaixa. Sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Logo, a fita molde que está sendo usada aqui, ela também é chamada de antissenso. Por que antissenso? Porque é sentido contrário a do RNA. Já essa fita de cá, que é o que a gente chama de fita complementar, ela é chamada de senso. Por quê? Porque se você observar, tem a mesma sequência. Ó, inicia 5 linhas, igual o RNA, que também é 5 linhas. Assim que ocorreu a transcrição, que você está observando aí, essa transcrição, então, vai gerar um RNA, só que é um RNA que ainda tem exons e introns. Como ele tem exons e introns, nós temos que primeiro tirar o intron. Observação. Isso que nós estamos falando é de célula eucarionte. Em uma bactéria, que é procarionte, a bactéria não vai ter splicing, não ocorre splice. Então, aqui está mostrando o nucleóide de uma bactéria. A RNA polimerase já selecionou um gene, já fez a transcrição e observe que os ribossomos estão aderindo ao RNA mensageiro. Eu ainda coloquei aqui para vocês lembrarem, ó, esse ribossomo está encaixando bem ali na frente, ele não está encaixando aqui no início. E o Tito também colocou cor diferente para você lembrar que são proteínas diferentes do mesmo que segmento. Entretanto, aqui não está ocorrendo o quê? O splice, que é o que a gente vai ver na célula eucarionte. Mas tem variabilidade genética? Tem variabilidade genética, certo? Então, em célula procarionte. Já na nossa célula, o que acontece? Tem lá o RNA mensageiro, esse é chamado de pré-RNA, por quê? Porque ainda tem exons e introns. Então você está vendo ali aquela tesourinha rosa que está cortando aquele intron. Então ela faz, nesse momento está correndo então o que a gente chama de splicing. Retira o intron, fica só os exons. Pronto, esse RNA que a gente está aqui observando agora é o RNA mensageiro final. Observe que aqui a gente adicionou uma região chamada CAP, 5 linha, e de lá a poli-A. Isso é para proteger o RNA e também serve como um sinal para atrair o ribossomo. A gente vai dominar apenas de sequência sinal. Lembrando que o códon ele é formado de 3 bases nitrogenadas, igual você está vendo aí. E com isso, nós podemos fazer 64 combinações, né? 64 códons diferentes. Lembrando que existem 20 aminoácidos funcionais. Então, é para você lembrar daquela situação, né, que o cara perguntar para você. Toda vez que tiver uma mutação no DNA, essa mutação vai mudar o DNA, vai mudar o RNA e vai mudar a proteína? Não. Por quê? Porque existem mais de um códon para o mesmo aminoácido. Né? O que a gente fala então que o código genético é degenerado. Então o que quer falar que o código genético é degenerado? É que existem mais de um códon para o mesmo aminoácido. Então nem sempre que acontecer uma mutação, essa mutação vai mudar quem? A sequência de aminoácidos de uma determinada proteína. Ok?
Então, aí vamos lembrar aqui que tem os códons, tá aí, ó. O AUG, que é o códon de iniciação, sempre codifica a metionina. A metionina faz parte dos 20 aminoácidos, tá? Ela faz parte. Aí tem 3 códons de parada lá, UGA, UA, UAG, ok? E 60 códons restantes para 19 aminoácidos. Aí, feita então a transcrição, vem a tradução. Lembrando que a transcrição acontece no núcleo e a tradução acontece no citoplasma. Então aqui nós estamos observando o ribossomo, já encaixou na sequência sinal, que é aquela sequência CAP 5', ok? Aqui no sítio ó, do ribossomo, você observa que tem 3 sítios que a gente colocou, o sítio A, o sítio P e o sítio E. O sítio P é o códon de iniciação, que é o AUG. Olha lá o RNA transportador, está aqui o RNA transportador. O RNA transportador fica no citoplasma, liga nos aminoácidos e o RNA transportador tem o anticódon. Esse anticódon tem que ser complementar ao códon que é no RNA mensageiro. Quando tem essa complementação, está lá o aminoácido em cima. Aí vem o sítio A. O sítio A é onde vai chegar o próximo aminoácido. Claro, sendo trazido pelo RNA transportador. O RNA transportador encaixa, está lá, aí ocorre uma síntese por desidratação, sai uma molécula de água e forma a ligação peptídica, certo? Aí, o que vai acontecer? Esse ribossomo vai deslizar para o próximo códon. Quando ele deslizar, aquele sítio ali vai passar a ser o sítio A. O sítio A vai passar ao seu sítio P. E o sítio P vai ser o sítio E, aonde esse RNA transportador já não vai mais estar ligado no aminoácido, ele vai sair e vai buscar mais aminoácidos no citoplasma. Enquanto isso, o ribossomo está deslizando no sentido 5', 3', ou seja, é o sentido da vida. Aí, chega lá no final, lá no códon de parada, vamos passar, chegou no códon final. Está aqui então a sequência, saiu daqui, chegou lá. Enquanto isso, já estava ocorrendo as ligações peptídicas na proteína, está aqui, essa é a estrutura primária da proteína. E observe que lá no final, no códon de parada, chegou uma proteína chamada fator de liberação. O que acontece com esse fator de liberação? Ele encaixa no códon de parada e faz com que todo esse complexo formado antes, a interação entre ribossomo, RNA transportador, RNA mensageiro, seja desfeito lá. Então é o que você está observando aí, ó. A subunidade maior do ribossomo já soltou da menor, né? Olha lá, o último códon que foi lido é o GGG, então o RNA transportador era o CCC, estava trazendo o aminoácido F, ok? Então desfez o complexo e esse RNA transportador então vai voltar para o citoplasma, vai pegar mais aminoácidos. Enquanto isso, o processo termina. Algumas enzimas chamadas de RNases vão chegar aqui agora nesse RNA mensageiro, que não tem mais utilidade, e vão fazer o quê? As quebras. Vão quebrar, fragmentando nucleotídeo por nucleotídeo, que serão posteriormente reaproveitados em uma outra síntese proteica. Um fator também que pode acontecer é esse aqui, chamado de polissomo ou polirribossomo. O que é o polissomo ou ribossomo? Observa no esquema que você está vendo um único RNA mensageiro que está sendo lido, traduzido, por vários ribossomos ao mesmo tempo. Então você tem lá o códon AUG atraindo um ribossomo, só que já tem um ribossomo mais à frente fazendo a tradução, outro. Então quer dizer, isso aqui é utilizado, se você for questionado, quando uma célula precisa produzir muito de uma mesma proteína. Então é utilizado esse tipo de processo, que chama polissomos ou polirribossomos. Ok? Boa prova para vocês. Então, fechou.